Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, quero saudar a todos, parlamentares presentes, depoente, advogado, jornalistas, assessores, mas principalmente ao povo do meu país. Presidente, a história erra muito, mas quando acerta, ela acerta e faz mudar os rumos da própria nação. Não conhecia Vossa Excelência, nunca tinha ouvido falar em Vossa Excelência. Eu sou de Alagoas, Vossa Excelência é um senador da República de Minas Gerais. Nossas vidas nunca tinham se encontrado. Eu era promotor de justiça, Vossa Excelência tinha uma carreira vitoriosa no jornalismo. Correspondente internacional, senador eleito, eu estava no meu mundo, na minha vida. Quis o destino que 2025, aqui, neste plenário, e eu gostaria de reprisar, o governo, com ampla maioria na comissão parlamentar para uma eleição de presidente, que já estava definida, com o senador tendo dado entrevista e relator tendo dado entrevista, com a imprensa noticiando os rumos da CPMI. A CPMI, com a sua verdade, iria para a gaveta. Mas, poxa, tem gente que brinca de Deus. Tem gente que acha que pode mais do que Deus. No dia da eleição, eu sento ali na quinta fileira. Para minha surpresa, Vossa Excelência, eleito senador presidente da comissão. O plenário não esperava, não. O senhor chegou aqui humilde, uma votação surpreendente com a maioria do governo, e esse homem é eleito presidente da comissão parlamentar de inquérito. Deixa eu dizer, não tem explicação lógica. Sabe qual é a única explicação? É porque as pessoas duvidam de Deus. O Brasil estava de joelhos. O Brasil estava desacreditado. O Brasil tinha certeza que essa CPMI ia ser uma pizza depois jogada com a massa podre dentro da lata do lixo. E Deus mudou isso. Eu nunca vi tanta correria na minha vida. Eu nunca vi tanta gente ligada ao governo com cara de velório. Eu nunca vi tanto desespero. Eu fiquei impressionado e fiquei comigo pensando. Eu digo, como é que acontece um negócio desse? Como é que o governo consegue perder uma eleição ganha? Estava ganha. Vem a primeira resposta. Primeira resposta é a soberba. Os ases da política, da base do governo, cantaram vitória antes do tempo. Aí Deus fez só. Sem dizer, rapaz, vou olhar um pouquinho para esse país. Esse não foi o país que eu criei com tanta gente boa e tanta riqueza, com um povo de bem e com um povo que merece esperança. Eu só tenho essa explicação. E aí Deus colocou Vossa Excelência na presidência da CPMI. Depois disso, nunca teve tanta dança de cadeira aqui na CPMI. O governo exigindo a blindagem absoluta e os obstáculos intransponíveis. E o presidente mantendo a serenidade, o respeito, ouvindo a todos. Mas eu confesso, meu coração às vezes era capaz de explodir com tanta calma do presidente. Eu cheguei muitas vezes para esse presidente aqui e disse, presidente, agora é uma boa hora de pautar os meus requerimentos, porque eu tenho maioria agora para aprovar. O presidente olhava para mim, disse, Alfredo, eu dei a minha palavra que não iria fazer nada de surpresa contra ninguém. E, dependente do meu coração,
eu vou cumprir a minha palavra. E nunca deixou eu fazer um extrapauto. Nunca deixou. Eu aceito, mas nunca entendi. Eu digo, mas presidente, o que é que custava fazer um extrapauto? Ele disse, não, só faço com o apoio dos líderes. A gente tinha 15 aqui, só tinha o líder do governo. Ele dizia não, e o presidente cumpria. Eu ia para casa, não queria nem ver o rosto do presidente. Eu digo, perdi a oportunidade de mudar os rumos da CPMI. Mas como o presidente sempre foi uma pessoa correta, eu tenho o maior respeito. O presidente nunca chegou para mim como relator, nunca chegou para mim para dizer, Alfredo, esquece isso aqui e vá para essa direção. Alfredo, esse aqui me impediu. Olha, nós estamos no ano da eleição, nós estamos tratando com o sistema financeiro e bilhões de reais. Se esse homem que está aqui quisesse a eleição dele resolvida, com milhões no bolso, se ele quisesse cuidar do futuro dele, ele bastava fazer uma pequena tirineta e a vida dele econômica estaria resolvida. O presidente sempre agindo com retidão. Muitas vezes a gente faz aquilo até que a gente não quer fazer, mas a gente faz em nome da transparência e da responsabilidade que temos com o país. E eu tenho acompanhado a agonia do presidente. Presidente com um câncer, aqui levando pancada, se aborrecendo, escolheu entre a nação e a saúde, escolheu ficar com a nação e no último momento foi que precisou esclarecer que estava precisando se operar. Se operou, precisou reoperar, com dor, vem para cá com colete, vem para cá debaixo de sacrifício, mas não perde a elegância, a serenidade e a fé em Deus. O presidente vê aqui exaltação, uns falam mais altos, outros da forma que querem, e o presidente mantém a postura. Mantém a postura sem agredir, sem desrespeitar, sem perder o prumo. E por que eu estou falando isso? Porque, presidente, eu não lhe conhecia, mas a jornada da vida me fez aprender a respeitar o senhor. Respeitar porque o Brasil está carente de homens públicos decentes. Eu sei bem que o senhor poderia ter resolvido a sua vida política, a sua vida econômica. Poderia o senhor estar em outro patamar, presidente, e o senhor abriu mão disso tudo em torno de um propósito de vida. E não tem nada mais importante do que isso. Mas o que eu mais admiro o senhor é que mesmo nas turbulências, o senhor tem um norte e um farol, que é Deus. Quero lhe dizer, presidente, que hoje eu me atrasei um pouco. Eu me atrasei, presidente, porque eu passei uma noite péssima. Estudei para poder vir aqui, mas à noite me levantei, não sei o que é que deu em mim, vomitei, voltei para a cama, vomitei de novo, voltei para a cama, enfim, não consegui dormir. Quando deu 8h30 da manhã, eu estava exausto, sem força, cochilei, e aí fui acordado já às 9h15 e cheguei atrasado. Quando eu cheguei atrasado, presidente, aquela sala ali estava em reunião. E eu abri a porta, estava o senhor sentado, estava o líder do governo, estavam outros deputados, e eu fui tomado de surpresa com o que eu ouvi. O que é que eu ouvi? Eu ouvi que o líder do governo queria fazer uma votação em bloco. Toda vez que eu entro ali, presidente, o senhor sempre diz a mesma coisa, oposição e situação, qual é o acordo? E quando eu entrei, o senhor estava implorando, com a sua simplicidade, para a oposição e situação chegarem a um acordo. E o senhor, como sempre faz, olha, veja aí qual é
o requerimento que vocês têm interesse, que vocês não têm, mas vamos chegar a um acordo. E eu ouvi um deputado da base do governo dizer, não tem acordo, não tem acordo, e eu disse, hoje veio com a faca nos dentes. E o senhor, mais uma vez, vamos fazer um acordo, e o deputado disse, não, nós temos maioria e queremos votar em bloco. Eu achei uma petulância grande da forma que falou, eu disse, eu vou sair, presidente, e saí e vim para cá. E a festa estava feita. E eu vou explicar por que a festa estava feita. Então, iria votar em bloco sem concessão. Eu sentei aqui, presidente, dizendo, para mim mesmo, eu digo, olha, estratégia do governo vai enterrar a CPMI. Eu vou explicar por quê. Vai enterrar a CPMI. Mas com a consciência tranquila de um alagoano simples, nordestino, de que a minha parte eu estava fazendo. E quando eu sentei ali, senador, e vi votação simbólica, pede nominal, por vitória do governo, 18-12. Aí vem a próxima votação. A pedido de quem? Do Alfredo? A pedido do presidente? A pedido da oposição? Não. A pedido do governo, com qual o propósito de enterrar tudo de uma vez. Aí dá um stop aí, para aí. Aí vamos voltar lá atrás. Eles esqueceram da eleição da mesa da CPMI. Eles esqueceram que a estratégia que adotaram lá e teve uma derrota fragorosa podia acontecer aqui. Aí o painel contava 31, votação simbólica. O presidente não precisava nem contar, porque é simbólica. Mas quem se levantou contra foi menos do que quem ficou sentado. A estratégia do governo errou pela segunda vez. Então, eu queria dizer ao Lula, que é o chefe da base, quero dizer ao Lula, Lula, não fique com raiva do presidente, do relator e da oposição, não. A gente quer o bem do Brasil. Agora, fique com raiva da sua base, fique com base da sua liderança, porque eles erraram pela segunda vez na estratégia. Eles foram soberbos. Eles foram e partiram para uma estratégia que tinha tudo para dar errado. Ei, não tem aquele negócio que parece, tem jeito, tem forma, você vê, mas não é? Foi o que aconteceu com a decisão da base do governo. Ficou com soberba e esqueceu de trazer os votos para o plenário. Já pensou? Perderam pela segunda vez. Com essa perda, presidente, eu quero dizer ao senhor, mas eu quero dizer ao senhor olhando nos seus olhos, Minas produziu um homem de vergonha. Os seus familiares, seus amigos e os seus conterrâneos, e eu sou testemunha disso, pode dizer, Carlos Viana é um homem entre quatro portas, entre quatro paredes e é um homem publicamente. Eu sou testemunha. Eu lhe pressionei muitas vezes para a gente votar aqui na ausência da base. E o senhor não permitiu. O senhor manteve a imparcialidade e o senhor manteve o propósito da sua palavra. Presidente, quem criou esse problema para o governo foi o próprio governo. Então, isso eu quero deixar bem claro. Mas, mais uma vez, presidente, eu não acredito no acaso. Deus, de alguma forma, está olhando para esse país pela segunda vez e dando uma chance de nós passarmos a limpo tudo o que está acontecendo. Ó, presidente, correram lá para a casa oficial do presidente do Senado. A oposição, a situação está toda lá. E os jornais já estampam. Governo se vale de Alcolumbre para salvar Lulinha. Eu vou mostrar aos senhores o que é que nós estamos discutindo aqui. Me permita, presidente, porque eu acho que o Brasil precisa esclarecer.
Relator, o Brasil espera a sua fala. Presidente, ó Brasil, se esse homem quisesse ser um homem de 50 milhões de reais, ele seria. Ele seria facilmente. Eu quero saber quantos brasileiros negariam vantagem indevida pelo bem do Brasil. Por isso, meu orgulho. Mas eu vou dizer ao senhor aqui o que é que foi colocado para votar. Diferente das mentiras. Primeiro, o requerimento da pauta, que a base do governo queria enterrar. Requerimento de prisão preventiva que eu pedi para o presidente da CBPA. Mais de 500 milhões de reais embolsado do povo sofredor brasileiro. Eles queriam enterrar. Poxa, quem é contra prisão preventiva de criminoso? Criminoso que rouba aposentado e pensionista. Segundo o requerimento da pauta, eu vi um deputado ali dizendo: o presidente só pauta o que quer. Mentira, está aqui. Segundo o requerimento da pauta, para Zema Crédito, pedido por um deputado aqui da oposição ao governador de Minas. Mesmo com o interesse político dele, o presidente manteve. Olha o que é hipocrisia. Diz uma coisa e faz totalmente diferente. O cara faz o requerimento e depois trabalha para o próprio requerimento. Isso significa o quê? Que é só o discurso. Terceiro requerimento, pedindo investigação e informações à ANAC. Sabe o que é que eu pedi? Eu pedi, olha só, se o Brasil não quer saber isso, com quem decolou os 3 aviões de Vorcaro durante um período de tempo. A gente quer saber quais as autoridades da República que estavam sob as asas de Vorcaro. O Brasil quer saber. Ei, uns dizem que o Master está envolvido de um lado e outros dizem... Tem nada mais prático para esclarecer do que mostrar quem voava nas asas dos aviões do dono do Master para a Europa, Estados Unidos, seja lá para onde for. Está aqui. A base do governo queria enterrar. Eu só estou lendo alguns. Descobrimos outro táxi aéreo utilizado pela turma. Prime Aviation. Poxa, tem muita gente importante voando aqui. Tem muita gente que a República nem espera. Chegou aqui através do deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Poxa, quando eu fui ler o requerimento, eu disse: como é que eu não me atentei para essa Prime? Aí, mais uma vez, a base do governo querendo enterrar. Aí aqui, pedindo informações à Dataprev e o INSS sobre o meu INSS+. Ninguém sabe a falcatrua que está ocorrendo no meu INSS+. Não é dinheiro meu, não, é dinheiro do povo brasileiro. Não queria que isso viesse à tona, queria enterrar em bloco. Aí vem para cá requerimento para convocar Adroaldo da Cunha Portal. Quem é Adroaldo da Cunha Portal, minha gente? Secretário executivo do Ministério da Previdência. Estavam querendo barrar aqui, mas está preso. Está preso, cabeça do desvio do dinheiro dos aposentados e pensionistas. A base do governo querendo barrar. É isso que está em jogo. Ouvi o senhor Gustavo Marques Gaspar. Minha gente, Gustavo Gaspar, testa de ferro de senador da República, testa de ferro do núcleo criminoso. A base do governo querendo enterrar em bloco. Aí vem para cá convocação do senhor Augusto Ferreira Lima,
diretamente ligada ao Credit Sexta do Banco Master. Aí veio um senador aqui explicar que foi na época dele. O que é que a base do governo queria? Enterrar. Eu vou ler, presidente, me permita, porque é para ficar para a história. Aí vem o senhor Márcio Alaô de Araújo, que esteve presente em muitas questões do consignado e que eu vou mostrar daqui a pouco, recebeu quase 30 milhões de reais. Aí a base do governo querendo o quê? Enterrar. Aí veio o Banco Santander, o presidente do Banco Santander, que o governo já blindou uma vez e que estava pronto para enterrar de novo a convocação. Presidente do Banco Santander. Olha os personagens poderosos que nós estávamos discutindo. Aí vem a senhora Leila Pereira, presidente do Banco Crefisa, com irregularidades que foram suspensas no INSS. A base do governo já tinha barrado. Hoje, queriam enterrar de novo. Aí vem o presidente do Banco C6. A base do governo já tinha enterrado, queria enterrar de novo hoje. Aí vinha a convocação da senhora Léa Brescia Amorim, que foi pedido a exoneração dela pelo presidente do INSS. E o governo não deixa, o governo está na mão. Aí veio a quebra de sigilo do senhor Gustavo Marques Gaspar, que vai mostrar para onde o dinheiro dos velhinhos e aposentados andava. Aí vem aqui a Falomed, requerimento de quebra de sigilo da Falomed. Milhões de reais que abasteceram pessoas próximas ao gabinete do presidente da República. Aí vem relatório de quebra de sigilo do senhor Walton Cardoso, assessor que recebia, segundo a Polícia Federal, propina para um deputado federal. Eles queriam enterrar. A gente já passou por assessor de senador e agora estamos passando por assessor de deputado. Aí vem RIF do senhor Rodrigo Moraes, dono da Arpar. A Arpar está numa rede com mais de 10 bilhões de reais e PCC está nessa rede. E a moçada que fala tanto da Faria Lima, que fala tanto do crime organizado no alto escalão da base do governo, queria enterrar. Aí vem o requerimento, não é para prestar depoimento não, é para afastar o sigilo do senhor Fábio Luiz da Silva. Vamos parar aqui. Tá bom, se o governo queria proteger o Fábio Luiz, fizesse o destaque do Fábio Luiz. Mas por que esse interesse de barrar tudo isso que eu falei até hoje? Presidente de bancos, voo de aeronaves suspeitas, dinheiro rolando com assessores de parlamentares. Mas vamos falar de Fábio Luiz. Fábio Luiz está aqui, eu pedi a quebra do sigilo dele porque ele é filho do presidente Lula? Não. E eu sou doido, é? E eu estou maluco para isso? Não. Os jornais aqui mostram. Quando essa CPMI começou, que eu sequer sabia no que estava me metendo, a única coisa que eu ouvi aqui é que a ordem de blindagem era para não chegar no irmão do presidente da República, chamado Frei Chico. E eu fui entender qual o papel do Frei Chico.
vice-presidente do Sindinap. O Sindinap foi um dos sindicatos que mais recebeu dinheiro roubado de aposentado e pensionista. E aí, de repente, aparece um personagem que estava totalmente fora do nosso radar. Um cidadão chamado Fábio Luiz da Silva. Por que isso aconteceu? Porque chegou informação aqui que o melhor amigo do careca do INSS tinha, de um tempo para cá, através de lobby, passado a ser careca do INSS e a junção com Fábio Luiz, o tal do Lulinha. E aí fomos entender, no meio, o Brasil tem 215 milhões de habitantes, tem 210, 220, eu não me recordo agora. Poxa, no meio de mais 200 milhões de habitantes, o filho do presidente da República foi logo arrumar amizade com o maior ladrão de aposentado e pensionista do Brasil. Simples assim. Poxa, mas coincidências na vida existem. Aí chega a informação. Olha, viajaram juntos para Portugal. Aí eu faço um requerimento aqui, ou alguém fez, ou foi a deputada Bia, eu não me recordo. Então, vamos tirar essa prova dos 9? Eu acho que isso é mentira. Vamos tirar essa prova dos 9? Vamos pedir a quebra de passageiros do voo de Portugal, conforme chegou o informe. Fizemos. Para mim foi um espanto. Era um negócio que resolveria a desconfiança. Rapaz, eu nunca fui tão atacado. A base do governo ficou em desespero e bloqueou a quebra dos passageiros do voo para Portugal. Eu me revoltei tanto que eu coloquei o meu cargo de relator à disposição. Eu disse, só tem um jeito. Eu renuncio ao cargo de relator se Lulinha não viajou com o careca do INSS juntos com as despesas pagas por careca na classe executiva do voo X lá para Portugal. Isso foi o ano passado. Sabe quem me desmentiu? Ninguém. Sabe quem permitiu a quebra do sigilo dos voos? A base do governo não permitiu. Aí, de repente, aparece uma senhora chamada Daniela Fonteles. Me falaram, porque como relator, toda hora, olha, o dinheiro vai chegar no filho do presidente por 2 pessoas. Daniela Fonteles e Roberta Luxinger. Eu digo, rapaz, vocês ficam repassando essas informações e eu não posso estar me arriscando a investigar o filho do presidente da República sem ter alguma base. Aí vieram para cá e me trouxeram as fotos. Eu digo, epa, com foto a coisa já muda um pouco de figura. Aí sabe o que é que eu descobri? Que a Roberta Luxinger era comadre da mulher do Lulinha e dele. E eu nunca tinha ouvido falar em Roberta Luxinger na vida. Aí depois vim descobrir que Roberta Luxinger é ex-esposa de um delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que hoje está na Suíça, não sei, com asilo político, alguma coisa, e que essa Roberta Luxinger, ela se aproximou da família do Lulinha, faziam viagens juntos, era muito próximo. Quando o Lulinha vinha para cá, para uma casa de lobby dela, ficava aqui em Brasília. E aí eu senti segurança de pedir a quebra do sigilo da Roberta Luxinger. Para que fazer isso? Os ataques que eram assim, eles se triplicaram. Não deixaram quebrar o sigilo da Roberta Luxinger. Não deixaram convocar a Roberta Luxinger. Muito bem. Aí vamos para
Daniela Fonteles, eu nunca tinha ouvido falar em Daniela Fonteles. E por que quebrar sigilo de Daniela Fonteles? Não porque foi marqueteira do PT no governo Dilma. Eu digo, de jeito nenhum. Eu vou quebrar sigilo de ninguém porque foi marqueteiro de PT ou de qualquer partido lá. Eu também, a gente tem que ter limite moral, a gente tem que saber o que vai fazer. Aí quebramos de outra situação, que foi do careca do INSS. Rapaz, foram mais de 10 milhões de reais que, para minha surpresa, foram direcionados para Daniela Fonteles. E sabe o que aconteceu? Uma parte desse dinheiro feita em câmbio e mandado para Portugal. Aí eu digo, epa, aí a gente já está falando de careca e Daniela. Aí um deputado ali da liderança se levantou, disse, olhe, respeitem a moça, foi a venda da casa, aonde foi mesmo? Trancoso, sei lá onde foi, lá no sul da Bahia, que Daniela vendeu para careca, foi 5 milhões. Meu amigo, então o cara pagou uns juros danado, porque já apareceu mais de 12 milhões, olha só, era mentira. Aí volto para Roberta Luxig, recebendo milhões de reais do senhor careca do INSS. Aí volto para Roberta Luxig de novo, mandando careca do INSS descartar os telefones porque viria operação. Citando textualmente que o filho do presidente da República já tinha passado por isso e que ele precisava descartar os telefones. E a CPMI continuando a blindar esses personagens. Aí viemos para uma votação mostrando a safadeza, mostrando os caminhos. Cacete, o governo consegue manter Roberta Luxig e consegue manter Daniela Fonteles incólumes. Aí eu vou mais à frente e descubro que Daniela Fonteles tem 2 irmãs e pelo menos uma delas já trabalhava com careca do INSS recebendo recurso há mais tempo, dentro das empresas do careca. Aí vamos mais uma vez, eu estou dizendo descubro, mas isso é a imprensa ajudando, isso são pessoas anônimas, e isso é com base em tudo do apanhado. Aí vamos mais à frente, descobrimos que havia uma organização criminosa liderada por Roberta e careca do INSS, com a junção e o apoio do filho do presidente da República, para liberar cannabis medicinal no Ministério da Saúde. Eu digo, eu não acredito não. Eu não acredito, o cara vai se passar por isso. No momento de tanto conhecimento público de tudo. Aí quando eu vou ver, o secretário executivo do Ministério da Saúde, na época, eu não me lembro quem era ministro, recebe careca do INSS, e recebe Roberta Luxig algumas vezes no Ministério da Saúde, um Suendeberg Barbosa, alguma coisa assim que eu esqueço o nome. O cara lá de dentro do Palácio do Planalto. Aí a gente vai um pouco mais adiante. Aparecem todo o rastro, os rastros do dinheiro e, infelizmente, a CPMI, com a base do governo, quando eu falo CPMI, impedindo da gente continuar a investigação. Aí muda-se o relator da ação relacionada à CPMI do INSS. O senhor Toffoli passou a ser do André Mendonça. Qual foi um dos primeiros atos? Olha só, foi medida cautelar em cima de Daniela Fonteles, em cima de Roberta Luxig, em cima de Gustavo Gaspar, que estava aqui, que eu mostrei, em cima de assessor de senador e deputado federal. E eu digo isso, presidente, com a cabeça erguida para o país, porque
Está na hora do país saber a verdade. Qual é a verdade? Era dinheiro fácil, dinheiro roubado de quem não tinha sequer a chance de lutar. E muitos da República se aproveitaram dessa oportunidade. Não fui eu que botei Lulinha lá dentro, não fui eu que botei Roberta, não fui eu que botei Daniela, não fui eu que botei Gustavo Gaspar, deputado, senador. Esse homem aí, que eu não conhecia, me escolheu relator. E eu vendo o exemplo dele, vendo o exemplo dos meus pais e da minha história de vida, tendo temor a Deus, eu não vou fazer favor de safadeza de ninguém para sujar o meu nome. Então, a única coisa que nós estamos fazendo aqui é caminhando de acordo com o rastro do dinheiro e das evidências. Aí vamos um pouco mais à frente. Os descontos associativos, quando esse homem assumiu a presidência e os senhores na CPMI, nós tínhamos um rombo de bilhões de reais, 10 bilhões, senador Girão. E sabe quantos presos, deputado Marcon, sabe quantos presos? Diga aí, quando começou? O senhor disse mesmo, zero. Ou seja, estava um verdadeiro festival da impunidade. Aí a CPMI foi andando, as instituições brasileiras que estavam, muitas delas omissas e acovardadas, essas tiveram que agir, nem que fossem impelidas pelas circunstâncias. E cada vez mais a gente vai mostrando ao Brasil o tamanho do problema. Tem muitos padrinhos aqui no Congresso, essas associações. Isso não é um roubo praticado só pelos presidentes e componentes das associações, não. Muitos funcionários públicos e muitos políticos e muitos empresários botaram a mão na lama em detrimento de gente simples e sofredora. Mas aí vem a próxima etapa. Não conversei com o presidente para não dar ao presidente uma carga a mais de tudo que o presidente tinha que conduzir. O presidente estava às vésperas de uma operação que iria decidir se ele ia permanecer vivo, curado, ou se ele ia morrer. Como é que eu ia dividir as preocupações com um homem desse que estava na véspera saindo daqui para tentar sobreviver? E conversei com a equipe técnica e disse como nós vamos investigar agora o sistema financeiro. Se você encontra um parceiro errado nesse diálogo, o parceiro pode se valer daquela informação e pode usar até o seu nome para dizer, ó, consegui blindar você e amanhã teu nome está envolvido, você está ferrado para sempre. Eu preferi guardar no meu coração. Sem poder dividir com o presidente, eu fui para casa, pensei como iria convocar o sistema financeiro. A gente teria que ter regras, não podia ser da minha cabeça. Então, eu resolvi, com base nos dados da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor do governo atual e do Banco Central, ver quais os scores dos bancos e pelo volume de negociações. A gente tinha 40 associações de desconto associativo. Nós não pudemos ouvir todos, mas pegamos as que tinham maior volume e maior problema. Pois bem, e convocamos quem para estar aqui? Os presidentes. Foi o que a gente fez. Peguei as 10 instituições financeiras, proporcionalmente com maior número e volume de negócios, para poder também não se equivocar, essa tem mais. Não, mas tem que ver proporcionalmente à liberação de recursos. E pedir a convocação dos presidentes. Rapaz, um dia que eu entrei ali, que o presidente ia pautar, parecia um enxame em cima do presidente,
querendo pressionar o presidente para tirar nome de banco, para tirar nome de presidente de banco para ser convocado. E o presidente, mais uma vez, de forma séria, honesta, tranquila, disse: eu não posso fazer isso, eu vou levar a votação. À véspera de se operar, esse homem veio para cá, botou em votação e a base do governo terminou blindando o C6, blindou o Santander, blindou o PicPay e blindou... Eu já falei do Santander, tem outro aí que blindou a Crefisa. E eu não dividi com o presidente, poxa, indo se operar. Depois que o presidente voltou, a gente conversou sobre isso. E achamos injusto, e o presidente me dizendo: eu não vim aqui para blindar uns e para beneficiar ou prejudicar outros. Então, eu refiz as convocações dos pedidos de vinda dos presidentes de bancos, e o presidente colocou na pauta. Olha, eu não estou falando de banco A, de banco B, de banco C, de banco D ou de qualquer banco. É o sistema financeiro que envolve milhões e milhões de reais. O presidente não fez o favor, eu não fiz o favor, e muitos dos senhores e das senhoras tiveram a hombridade de não fazer o favor. Teoricamente, a gente podia ter a nossa campanha liquidada. Estamos falando com o sistema financeiro. Podia ter resolvido financeiramente na véspera de uma campanha. Aí eu pergunto: é isso que o Brasil espera da gente? É isso que o povo brasileiro quer dos seus representantes? Nós agimos decentemente. O presidente fez uma pauta esta semana, não foi escolhendo na lupa quem é que vinha para cá para a pauta ou deixava de vir, não. O presidente teve até o cuidado de não permitir perseguição política e exposição de personagens que não estavam devidamente provados. Aí eu volto para o começo. Eu dormi tendo a certeza que a gente ia votar requerimento a requerimento e o governo ia ter maioria para derrubar todos. Aí o governo inventou uma fórmula que nunca tinha inventado. Na soberba, olha, em vez da gente se desgastar para dizer que estamos protegendo o sistema financeiro, o Banco Master, os voos de aeronave, o banqueiro fulano de tal, o banqueiro cicrano, o banco tal, a ARPA, que é um túnel de propina de bilhões de reais. Vamos dar o golpe? Regimentalmente falando. Qual era o golpe? Vamos votar em bloco. Rapaz, e o presidente, mais uma vez, com essa paciência, seriedade, o presidente, eu fiz um apelo a ele, eu digo: presidente, faça isso, não. Ele: não posso, Alfredo, é o regimento. Eu tenho que colocar em bloco. Poxa, o governo e a base do governo saiu pulando, feliz da vida. Estava tudo resolvido. Ninguém ia se desgastar. Rapaz, aí Deus, mais uma vez, mostrou que a soberba precede queda. Aí agora, em vez de estarem aqui, para ouvir um depoimento importante e lutando por justiça, essa base está toda reunida. Sabe por quê? Porque está todo mundo. Você conhece quem? Você consegue pressionar quem? Vamos lá para o Davi Alcolumbre. A gente tem que mostrar a ele que isso é um perigo para a República. Não vai sobrar ninguém. Tem muita gente no bolso. Aqui tem um banqueiro, aqui tem um sistema financeiro, aqui tem um filho do presidente da República. As contas dele não podem ser mostradas. Vocês querem acabar a República? Vocês são loucos. E aí, está um Deus nos acuda neste
momento. Agora, neste momento, enquanto aqui está uma paz, tem outros locais que está um Deus nos acuda. Lá o caba ligando, Lula não, deve ser presidente, tem uma péssima notícia. Deram um golpe. Não, Lula, deram golpe não. É a tua base. A tua base errou mais uma vez a estratégia. A estratégia que perdeu a eleição aqui. E diziam que tinha sido um golpe. Olha aqui o golpe. O golpe foi eleito legitimamente. Agora, desse outro lado, presidente, são tantas forças poderosas e contrárias, são tantas forças que estão trabalhando para derrubar uma eleição legítima, uma votação legítima, que eu queria dizer ao povo de Minas Gerais, aconteça o que acontecer, a República tem um novo herói, se chama Carlos Viana. É um herói, presidente, pela coragem, pela decência e pela dignidade. É fácil fazer favor ao poder. Poxa, talvez todos nós quiséssemos, de alguma forma, agradar e ser reconhecido lá o poder. Mas, presidente, seria justo com a nação? Presidente, seria justo nós sermos beneficiados e o povo brasileiro ir para a lata do lixo? Quero dizer ao senhor, presidente, o senhor mais uma vez agiu com decência, dignidade, honrando Minas Gerais. E é de Minas Gerais que hoje, através do senhor, o Brasil se orgulha. Senhor presidente, eu começo propriamente sobre o depoimento, mas antes eu não poderia deixar de mostrar em que estágio da República nós estamos. E aí chegamos ao senhor depoente que está aqui, o senhor Camizotti. E por que o senhor Camizotti está aqui? Queria iniciar aqui a apresentação. Mas, senhor Camizotti, antes de adentrar a apresentação, eu queria ouvir um pouco sobre o senhor. Poxa, o senhor eu vi que é muito jovem. O senhor tem que idade? 33 anos. Olha, o senhor tem 33 anos, o senhor está no início de uma jornada de vida. Mas o senhor não é como milhões de brasileiros. O senhor é uma pessoa que tem condições financeiras. Possivelmente o senhor já tenha nascido com uma condição financeira bastante diferenciada. O senhor é formado em quê? Engenharia. O senhor é filho de quem? Maurício Camizotti. E da sua mãe? Cecília Simões. O senhor pode me dizer onde se encontra o seu pai neste momento? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se o seu pai se encontra preso? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se o seu pai está preso, acusado de participar do roubo dos aposentados e pensionistas Relator, do INSS? só um minutinho. Antes dele responder, vou lembrar à defesa e ao próprio testemunha que está aqui. Vou ler aqui a interpretação sobre o habeas corpus que ele tem. Em que pese a concessão do direito a não prestar o compromisso e o direito ao silêncio a perguntas potencialmente incriminatórias, o depoente permanece na qualidade de testemunha, uma vez que não houve decisão de alteração deste aspecto do habeas corpus. Não entendi, presidente. Ele está aqui como testemunha. As perguntas públicas de conhecimento ele tem que responder. Aquelas em que ele entender e a defesa entender que haja comprometimento, aí ele pode permanecer em silêncio. Mas com relações às questões públicas, não. Nesse sentido aqui, quero destacar o HC 26488 da lavra do ministro Luiz Fux. A propósito, o compromisso de dizer a verdade do Código de Processo Penal, artigo 203, nada mais é do que exortação moral do dever de depor sem se omitir nem se distanciar dos fatos a que tiver conhecimento.
Nesse sentido, eventual depoimento prestado sem assinatura do compromisso de dizer a verdade não exime o depoente desse dever, o qual decorre diretamente do artigo 206 do Código de Processo Penal. Obrigado, senhor presidente. Presidente, apenas em relação à decisão vigente para esse depoente, ela disse que ele tem o direito de não sofrer constrangimento físico. Ele não está sofrendo constrangimento, doutor. Está perguntando onde está o pai dele. São fatos. Ele não está sofrendo constrangimento, excelência. O pai dele está preso. Presidente, são fatos notórios e que claramente Doutor, abalam a moral de constrangimento qualquer é pessoa. se o chamasse de qualquer coisa, fizesse uma pré-condenação, né? Assim, quando ele for uma pergunta sobre movimentação, que for que ele se sentir possibilidade de incriminar, ele diz o silêncio, mas perguntas públicas, doutor, ele tem que responder aqui. Tá? Só fazer essa exortação para a gente poder dar uma sequência mais tranquila aqui. Ou não, relator? Eu vou voltar a perguntar e de uma forma bem delicada. O seu genitor era para prestar depoimento aqui e até hoje eu estou esperando o seu genitor. O senhor sabe informar onde o seu genitor se encontra? Vou permanecer em silêncio. Muito bem. Taquigrafia. Deixa isso aí registrado. O senhor, como jovem, 33 anos, o senhor está aqui na qualidade de testemunha e eu vou ter a oportunidade de com o senhor poder conversar uma parte deste dia. O senhor ouviu falar no escândalo do INSS? Vou permanecer em silêncio. Pronto. O senhor já ouviu falar numa empresa chamada Rede Mais? Sim. Pronto. Abre aqui, por favor. Olha, só para começar. Quando eu vim para Brasília, eu sabia que ia encontrar gente que tinha muitas condições financeiras também, que o Brasil inteiro poder estar aqui, mas eu quero dizer que estamos diante do senhor Paulo e a família do senhor Paulo movimentou por volta de 800 milhões de reais. Então, esse é o motivo do senhor Paulo estar aqui. Vamos passar. Passa. Então, o que interessa que é dado público, tá certo? Olha, o senhor chega aqui como testemunha. O senhor pode sair como uma testemunha ou o senhor pode sair como um grande suspeito. Já que o senhor me parece uma pessoa bem intencionada, na verdade quem vê rosto não vê coração, mas eu olhando o senhor, achei o senhor bem intencionado, eu tenho certeza que o senhor vai poder me esclarecer quais funções ou quais serviços ou quais produtos essas empresas elas prestam, certo? Então bora falar da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Saúde e Benefícios, ABCS. Qual é a sua função na empresa? Presidente. Presidente. E qual a atribuição dessa empresa? Vou permanecer em silêncio. Não, o senhor não pode permanecer em silêncio em relação à atribuição de uma empresa. Presidente, toda a resposta que a testemunha vai dar, o advogado sopra Não, excelência. Ele tem. Mas não, é o advogado que está não, mas ele tem direito à assessoria jurídica. Mas isso como aí é que nós vai não responder podemos. uma pergunta dessa, não, presidente? aí quando ele der a resposta, nós podemos questionar a testemunha. Mas o advogado tem todo o acesso aqui para poder conversar com ele. Então, eu fiz uma pergunta sobre a Associação Brasileira de Empresa de Cartões de Saúde e Benefício, ele como presidente. Eu, presidente de uma empresa, eu quero prezar pelo prestígio e principalmente pela transparência. Eu só fiz uma pergunta. Qual a atribuição dessa empresa? Quer responder ou vai ficar em silêncio? Vou ficar em silêncio. Pois vamos falar da Benfix Corretora de Seguros.
Qual a sua função na Benfix? Vou permanecer em silêncio. Olha, ele foi o representante da Benfix. Guarde esse nome, Benfix. Brasil Dental Serviços Compartilhados. Qual a sua função? Vou permanecer em silêncio. Brasil Dental Operadora de Planos Odontológicos. Vou permanecer em silêncio. Brasil Dental Operadora de Planos Odontológicos com outro CNPJ. Vou permanecer em silêncio. Grupo Rede Mais SA. Vou permanecer em silêncio. MCCS Administração de Bens. Vou permanecer em silêncio. NB Estúdio Vila Olímpia. Vou permanecer em silêncio. Presidente, a gente vai tocar a sessão assim, ele não vai dizer nem se ele é homem ou mulher, se é vivo, tá morto, como é que vai funcionar, presidente? Vou colocar uma questão aqui, Marcom. O seguinte, deputado Se é homem ou Marcom. mulher, não pode perguntar hoje. Ele pode permanecer em silêncio nas questões que podem incriminá-lo. Tá. Se essas empresas, por exemplo, vou dando a hipótese aqui, são empresas de fachada, o silêncio dele se justifica. Tá bom, presidente. Então ele tá admitindo que é fachada. Bem, isso aí é o... Entendi a estratégia. Entendeu? Entendi. Beleza. Presidente, eu não sei se eu perguntei a Odonto Seguro Operadora Não. de Planos. Ainda não. Senhor depoente. Senhor depoente. Qual a atribuição da Odonto Seguradora Operadora de Planos? Vou permanecer em silêncio. Senhor depoente, qual a função da ProGood Soluções? Vou permanecer em silêncio. Passa aí, por favor. Senhor depoente, qual as atribuições da Prodente? Vou permanecer em silêncio. Senhor depoente Paulo Camisotti, qual as atribuições da empresa ProGoods Comércio? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual as atribuições da ProRio, da ProHealth Limitada? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual as atribuições da Rede Mais Saúde Limitada? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, filho de Maurício Camisotti, qual as atribuições da Rede Mais Saúde Limitada com outro CNPJ? Vou permanecer em silêncio. Tem mais 4 Rede Mais Saúde com CNPJ repetido, senhor Paulo Camisotti. Quais as atribuições? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual a atribuição da Rede Total de Benefícios Limitada? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual a atribuição da Simples Saúde Limitada? Eu vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual a atribuição da Simples Soluções Limitada? Vou permanecer em silêncio. Senhor Paulo Camisotti, qual a atribuição da SPS? Vou permanecer em silêncio. Passa aí. Olha, eu nem sei quantas empresas eu falei aí, mas tem mais de 20. Quando a gente trata de um empresário no Brasil que tem, diante do contexto que esse Brasil cobra tanto imposto e empreender no Brasil é tão difícil, eu poderia estar diante aqui de uma pessoa que tem sucesso na vida. Mais de 20 empresas como representante ou presidente. Se tem alguém neste país que pode ser chamado de presidente, é Paulo Camisotti. Então, ele é presidente de mais de 20 empresas. A única dúvida que nós temos agora é o que um empresário com mais de 20 empresas tem a ver com o escândalo, o roubo do INSS.
Passa aí, por favor. Passa aí. Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação com a AMBEC? Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação com a CEBAP? Vou permanecer em silêncio. Passa mais outra. Senhor Paulo Camizotti, qual a sua relação ou das suas empresas com a Ansbras? Vou permanecer em silêncio. Eu agora estou mostrando 3 associações que juntas tiraram de aposentados e pensionistas quase 1 bilhão de reais. Passa aí, por favor. Passa. Passa. Passa aí. Depois eu vou voltar lá para o gráfico. Mas eu vou fazer umas perguntas ao senhor, que eu vou lhe dar a oportunidade, de mostrar ao país que o senhor é um empresário decente, que o senhor é um empresário que orgulha a nação. Hein? É meu óculos aqui, é? Não é? É. A AMBEC recebeu quase 500 milhões de reais. Até aí não tem problema nenhum. Problema de quem for lá dirigente da AMBEC. Aí nós estamos aqui para discutir quem são os dirigentes da AMBEC. Qual a sua relação com Marilisa Moran Garcia? Vou permanecer em silêncio. Qual a sua relação com Antônio Fratique Bacique? Vou permanecer em silêncio. Qual a sua relação com Luciene de Camargo Bernardo? Vou permanecer em silêncio. Qual a sua relação com Maurício Camizotti? Meu pai. Eu pensei que o senhor ia permanecer em silêncio. Qual a sua relação com José Hermes César Brilhante Palmeira? Vou permanecer em silêncio. Qual a sua relação com Maria Aparecida Vieira? Vou permanecer em silêncio. Tá. Sim, Alfredo, o que é que isso tem a ver com a história do mundo? Acabei de falar de 500 milhões da AMBEC retirado de aposentados e pensionistas. Só para os senhores terem uma ideia, AMBEC, entidade criminosa. Primeiro presidente, Ademar Fratique Bacique. Quem é? Primo dele, sobrinho de Maurício Camizotti. José Hermes César Brilhante, também presidente, trabalhava nas empresas dele, que ele é o presidente. Luciene de Camargo Bernardo, prima do pai dele. Antônio Fratique Bacique, tio dele, Paulo. Então, a AMBEC, toda constituída na diretoria, laços familiares dele, de sangue, e também com pessoas que eram funcionárias dessas empresas aí que a gente começou a citar. Ô, Alfredo, tudo bem, tu está falando da AMBEC. Agora, bota aqui, por favor. Bota aquele gráfico. Falando da AMBEC, quem é o procurador da AMBEC? Se chama Careca do INSS. Os senhores estão cansados de ouvir aqui
que o maior bandido do roubo do INSS foi quem? Careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes. Os senhores estão completamente equivocados. Essas três empresas, que juntas receberam quase 900 milhões de reais, Ambec, Sebap e Ambras. Eu já mostrei a Ambec, para não tomar muito tempo dos senhores, que hoje foi um dia já bastante movimentado. A Ambec, a relação familiar todinha com as empresas dele e do pai. Mas, além disso, a diretoria da Ambec, toda família Camizotti ou agregados. Receberam aqui do INSS. Tem problema desconto associativo do INSS? Não, desde que haja uma prestação de serviço. Primeiro problema. 100% das auditorias e averiguações dessas três empresas que retiraram quase 900 milhões, 100% fraudulentas. Não é 98, 97, 90, 100%. Tá, mas esse dinheiro foi para onde? Os senhores vão ver agora. O senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, que está preso, esse elemento aqui, desses três núcleos, que ele é procurador e a família Camizotti mantém o domínio, recebeu quanto? 76 milhões de reais. Esse pessoal sem prestar serviço nenhum. Agora, sim, e Paulo Camizotti entra onde nessa brincadeira? Olha, Previdente Assistência Odontológica. Tá aqui o rapaz. Recebeu sabe quanto? Sem prestar serviço? 175 milhões de reais. Careca recebeu 76. A empresa deles, aqui que está tudo ligado, Ademir Fratic, que era da Ambec, Paulo Camizotti, que é ele, primo, sócio, Maurício Camizotti, tudo junto. 175 milhões de reais. Aí a Benfix, que ele, representante, dono, sócio, recebeu sem prestar nenhum serviço 12 milhões de reais. A Rede Mais Saúde, que ele é presidente e dirigente, recebeu mais 176 milhões de reais. O brasileiro comum sequer entende esses números. Nós estamos falando de um rapaz aqui sentado que está usando o direito dele ao silêncio, presidente e representante de mais de 20 empresas, que poderia ser um empresário bem-sucedido, que é um jovem diferente de milhões de outros jovens do Brasil que não têm oportunidade. Se os senhores fizeram uma conta de padaria aqui, nas contas dele e da família, aqui, mais de 350 milhões de reais, diretamente do aposentado e do pensionista. O senhor pode ficar em silêncio, é um direito do senhor, mas o aposentado e o pensionista brasileiro, que está em casa, que faltou o remédio, a comida, o aposentado e o pensionista, que não tem o luxo que o senhor tem, o aposentado e o pensionista, que sofreu com a falta de remédio e o finalzinho do dinheiro do mês. O dinheiro dele, uma parte relevante, foi para ele e para a família, mais de 350 milhões de reais. Paulo Otávio Camizotti. Eu perguntei onde está o seu pai e ele não disse. O pai dele está na cadeia, porque nós pedimos aqui e não podia ser diferente. Mas ele também deveria estar preso. Aqui, essa família, com mais de 350 milhões de reais dessas três entidades, ela é
3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, melhor falando, mais forte do que Careca do INSS. Botaram o nome do Careca do INSS e a gente ficou repetindo. Maior operador financeiro, que é verdade, é um grande operador. Mas lembrem desse nome, Camisote. Camisote, nessa operação aqui, foi 5 vezes maior do que Careca do INSS. Eu vou falar outros nomes, mas ele tem todo o direito de permanecer em silêncio. Primeiro dia de CPMI, segundo dia, terceiro dia, sei lá que dia foi, eu vim para cá e elaborei uma lista de mais de 21 prisões, só baseado no que a Polícia Federal já tinha apurado e ainda não tinha conseguido pedir a prisão. Rapaz, a base do governo aqui foi um Deus nos acuda, é muita gente. Passei presa no primeiro dia, não tem um que se salve. O andamento foi só mostrando isso. Mas teve um nome que gerou muita repercussão, porque já era o sistema financeiro presente. Foi do senhor chamado Márcio Alaúde Araújo, tratado aqui como pai dos consignados. A pergunta que eu faço ao senhor: qual é a relação do senhor com Márcio Araújo? Vou permanecer em silêncio. Aqui, essas entidades sob o controle deles e do Careca remeteram 45 milhões de reais para essa consultoria acostumada a pagar propina, e quase 30 milhões vieram para o senhor Márcio Alaúde Araújo, que tem passagem em vários bancos, mas principalmente no Banco BMG. Então, quero dizer aos senhores, cada coisa ao seu tempo. Está aqui mais uma descoberta da CPMI. Mas deixa eu dizer outra descoberta da CPMI que trarei em breve. Um grande grupo empresarial sacou dinheiro e pagou propina. E os senhores vão ver que os personagens se repetem. Os personagens são os mesmos por conta do poder e da impunidade. Então, senhores, se me permitirem abreviar a minha apresentação, como eu disse, hoje foi um dia muito tenso. Ele e o pai montaram uma rede estruturada de serviço fictício que arrancava dinheiro das associações que eles mesmos dominavam. E esse dinheiro saía do bolso dos aposentados e ia bater no bolso deles. Mas tem alguns fatos interessantes que eu vou aqui mostrar. O senhor pode me dizer por que recebeu 32 milhões de reais no dia 2 de 12 de 2024 da empresa RM Administrativo e Serviços? Vou permanecer em silêncio. Bem, o senhor pode me dizer qual é a sua ligação com a GEAP, Autogestão em Saúde, aqui do Distrito Federal? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se o seu primo, Ademir Fratic, foi secretário executivo do Ministério da Saúde no ano 2015? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer qual foi o partido político, qual foi o político que abriu as portas da GEAP para vocês?
Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer por que seu pai doou 100 mil reais para Rodrigo Hollenberg, aqui do Distrito Federal, ex-governador? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer qual o motivo de seu pai ter doado mais de R$ 1 milhão para partido político aqui registrado em Brasília? Vou permanecer em silêncio. Seu pai tem relação com... Eu acho que foi o PSDB. Que eu tinha esquecido. Pode me dizer quais parlamentares mantêm relação com você, seu pai e as suas empresas? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer, em relação ao senhor Antônio Luiz, ex-deputado lá de Santa Catarina, qual é a participação dele nas suas empresas? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer se já foi preso ou processado alguma vez? Vou permanecer em silêncio. O senhor pode me dizer qual foi o processo que o senhor já sofreu? Vou permanecer em silêncio. Presidente, acho que essa informação é pública, né? Acho que ele não pode se negar da informação que é... Qual o processo que ele... É público, tem que falar. É tantos que não sabem. Presidente, me parece que essa informação é pública. Se o Eu quero depoente é consultado sobre o orientar aqui ao processo... seu advogado e também a ti, Paulo, que informações públicas elas precisam ser repassadas, você precisa responder. Eu vou pedir que o relator repita a pergunta para que não tenha nenhuma dúvida sobre o conteúdo dela. Pode repetir, relator, por gentileza? Eu acho que essa ela é... Quero aproveitar aqui para registrar que há 10 parlamentares aqui e nenhum da base do governo nesse momento aqui na CPMI. O senhor pode me dizer se já respondeu ou responde a algum processo judicial? Presidente, a avaliação sobre o que é ou não incriminatório, ou o que é potencialmente incriminatório, com todas as vênias, pela decisão obtida pelo depoente, ela cabe ao próprio depoente. Eu vou fazer a leitura aqui do artigo 266 para que não reste dúvida ao advogado, à defesa e nenhum dos presentes aqui. Artigo 206 do Código de Processo Penal. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente a fim de linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, e o irmão, pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova de fato ou suas circunstâncias. Quero aqui destacar também a decisão do ministro Flávio Dino, no HC protocolado, impetrado pelo Paulo, onde o ministro Flávio Dino diz que ele é obrigado a vir a comparecer a essa comissão, devendo permanecer calado nos casos de não autoincriminação. Quando o relator pergunta clara e em língua portuguesa se existe algum processo em que ele foi condenado, e sendo essa condenação uma condenação pública, não é uma autoincriminação ele confirmar um dado público. Então eu reitero a importância, sob pena de você descumprir uma decisão de um ministro do Supremo. Então peço mais uma vez que o relator repita a pergunta para que não tenha dúvida de que isso aqui não é uma autoincriminação. Aqui há, de fato, um questionamento necessário para o bom andamento dessa CPMI. Vou ler aqui a decisão do ministro Flávio Dino no HC 268102. Defiro parcialmente eliminar para assegurar ao paciente o direito ao silêncio, ou seja, de não responder querendo a perguntas potencialmente incriminatórias a ela dirigidas. Se você nunca foi condenado, basta dizer, nunca fui condenado. Se foi condenado, sim, fui condenado. Em tendo sido condenado, se há recurso, diga que foi condenado, mas existe recurso. Se foi condenado e a sentença penal condenatória transitou em julgado, diga, fui condenado e a sentença penal condenatória transitou
transitou em julgado. É essa a resposta possível nesse questionamento. Pode repetir pela última vez, senhor relator, por gentileza? Senhor presidente, eu me sinto satisfeito com o que o senhor explicou. Ele pode responder direto aí. Eu não me recordo. Certo. É meio difícil acreditar, presidente. Agora é importante lembrar que o artigo 342 do Código Penal diz que a pena é de detenção para quem mentiu ou calar a verdade como testemunha no depoimento. Então, assim, eu acho que precisa ficar claro aqui, senhor presidente, que nós estamos diante de uma testemunha, de uma pessoa que não está colaborando e por dizer que não se lembra se foi condenado ou não Presidente, condenado. tia, tu tá sabendo que isso aqui não é brincadeira. Não sei se tu foi informado que tu pode sair preso daqui, se tu continuar fazendo palhaçada com quem tá trabalhando aqui. Então a gente tá tentando descobrir para onde é que foi o dinheiro roubado de aposentados e pensionistas. Tu tem o habeas corpus que te permite não responder o que te incrimine. Agora, achar que a gente é idiota, que tu não lembra se tu um dia foi ou não condenado, aí tu tá rindo da nossa cara. Então, a qualquer momento, tu pode sair algemado aqui de dentro. Então, eu acho que era bom tu dar uma colaborada, porque senão o negócio vai ficar feio. Obrigado, presidente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou repetir mais uma vez a pergunta. Você se lembra se teve alguma condenação ou não? Não me lembro. Pode responder no microfone? Não me recordo. Então, para facilitar, para que o relator continue com os outros questionamentos, eu vou fazer uma busca rápida aqui para ver se há algum tipo de condenação no nome do Paulo Otávio Montalvão Camisotti. Ô, presidente, não é papel de Vossa Excelência, por favor. Mas é Eu porque- sei que o senhor está fazendo com a melhor da boa vontade. O senhor está dando todas as oportunidades. Eu acho que é melhor deixar a testemunha seguir com as decisões que ele está tomando. Ele Relator, tá Vossa fazendo. Excelência gostaria de insistir na pergunta? Não, eu vou passar para outro ponto. Perfeito. Essa aí eu já me dou por satisfeito com a omissão. Só para deixar registrado na taquigrafia essa omissão dessa informação, de qualquer modo, para que o relator avance nos outros questionamentos, a gente vai fazer uma pesquisa aqui, mas está registrado a omissão dessa informação, muito bem perguntada pelo eminente Grato. relator. Por favor, passa aqui. Vai para o último quadro. Esse é o último quadro. Pronto. Quando eu digo que esse Brasil é uma esculhambação, as pessoas às vezes se sentem ofendidas. Eu não falo o povo brasileiro, estou falando as estruturas de poder. Nós tínhamos até um dia desse um ministro do STF, foi presidente, chamado Ricardo Lewandowski. Um homem que ocupou o mais alto cargo do Poder Judiciário na República. Saiu. Quando ele saiu, o escritório dele com ele foram prestar assessoria a quem? A quem? Banco Master. Não. Muito bem. Depois disso, operação da Polícia Federal. Carbono zero, ou algo desse tipo. Eu não me esqueço, eu esqueço o nome. Quando vai lá, o cara que mexia com negócio errado, até vinculado com uma facção criminosa lavando dinheiro, quem está lá? Escritório do filho do ministro. O cara ministro do STF, depois ministro da Segurança Pública do atual governo. Saiu agora quando estourou o escândalo do Master. Aí o caba vem para essa zona que fizeram com o INSS, roubando aposentado e pensionista. Aí, meu amigo, SEBAP, Ambec, Ansbraz, roubaram 850 milhões do povo sofrido brasileiro. Para onde foi uma parte desse dinheiro? Não mesmo. Para o escritório do filho do ministro do STF, ministro da Defesa, quando ele era ministro da Segurança Pública. Quanto? Aí vocês contam aí e vão descobrir. Mas sabe por que parou? Sabe por que parou? Sabe por que parou? Parou
no dia 22 de abril de 2025, pagamento. Um dia antes da operação. Me diga uma coisa. Aí diga uma coisa. Agora diga. Se fosse eu, estaria preso. Eu, Alfredo, eu estaria preso. Se eu botasse o meu filho para advogar, enquanto eu tinha o dever de investigar. Aí deixa eu lhe dizer. Rapaz, isso aqui era em plena investigação pela Polícia Federal dessas associações criminosas. Só parou exatamente um dia antes da operação deflagrada. Aí diga, isso é um país sério? Isso é um país que merece respeito às autoridades constituídas? O chefe da Polícia Federal, ministro Ricardo Lewandowski, estava num birô, um olho apontando para a investigação e outro olho vendo o filho receber dinheiro das entidades investigadas. Foi assim no Master, foi assim na Carbono Oculto, foi assim aqui. Isso não está certo. Isso não é possível. Interrompeu, não era tudo legal, não era tudo bacana, não era tudo prestação de serviço. Se era, por que interrompeu? Pelo amor de Deus. E é assim, é. Você tem advogado enquanto não é descoberto. Depois que você é descoberto, manda o advogado embora. Eu pensava que fosse o contrário. Você tem advogado para resolver os problemas quando os problemas aparecem. Tá aqui. O que é que me parece isso aqui? Rapaz, a gente está lascado. Controladoria Geral da União, Polícia Federal está em cima, só tem um jeito. Vamos nos cercar de prestígio. E quando a bomba estourou, acaba o pagamento. Depois que a bomba do Master estourou, não deu mais para ficar no Ministério. Eu acho isso muito grave, eu acho muito ruim, e são esclarecimentos que a República precisa. Então a pergunta que eu faço: qual o motivo da contratação do ministro, aliás, do escritório do filho do ministro da Justiça, por essas entidades AMBEC, CEPAB e ANSBRAS? Vou permanecer em silêncio. O senhor conhece o filho do ministro da Justiça, advogado Ricardo Lewandowski? Vou permanecer em silêncio. O senhor alguma vez tratou com esse cidadão dessa contratação aqui profissional? Vou permanecer em silêncio. Uma coisa que me chama a atenção também, que a gente tem que rever, são os milhões de reais direcionados a alguns escritórios de advocacia pagos por empresas que retiraram dinheiro de aposentado e pensionista. E eu quero saber do senhor qual a sua relação. Qual a sua relação? Onde é que eu botei, meu Deus do céu? Rapaz, até eu perdi o que eu estava fazendo. Aonde? Não. Isso aqui é o de pergunta. Será que eu botei por cima aí alguma coisa? Ah, rapaz, você levou embora. Qual o serviço contratado? Qual o serviço contratado que possibilitou o repasse de 7 milhões de reais pela Benfix, Rede Mais, Previdente, Prospect e as entidades que repassaram 7 milhões de reais para Shimada Advogados? Vou permanecer em silêncio. O senhor conhece algum advogado ou contratou algum serviço advocatício da Shimada Advogados? Vou permanecer em silêncio. O senhor conhece ou contratou algum serviço que repassou mais de 1.800.000 reais para Panela Advogados? Vou permanecer em silêncio.
O senhor contratou, repassou algum dos 11.200.000 reais ao escritório Bialski, parece, Sociedade de Advogados? Vou permanecer em silêncio. O senhor conhece alguém desses escritórios que acabei de citar? Vou permanecer em silêncio. Senhores, hoje eu estou sem paciência, estou sem vontade de ficar aqui fazendo um papel que o povo brasileiro já não aguenta mais, que é o papel de estar frente a frente com a impunidade. Se eu encontrasse esse rapaz, já disse isso uma vez aqui, se eu encontrasse esse rapaz à noite, eu caminhando, ele viesse pela mesma calçada, eu não mudaria de lado, não. Não vou mentir. Rapaz, boa presença. Cara aí, bem criado. Um cidadão que nasceu em berço de ouro. Qual é o perigo que ele iria oferecer? E assim a gente julga pelas aparências. Infelizmente, esse é um mal. É um mal que nós temos que retirar das nossas vidas. Se viesse alguém esfarrapado, negro, tivesse pereba, de chinela, muita gente mudaria de calçada. Muita gente acharia que seria um perigo estar à noite num canto escuro, frente a frente. Poxa, como a gente se engana. Como a gente faz julgamento apressado e errado. Sou Paulo Camisotti, nasceu rico, viveu rico, permanece rico, teve direito a ensino superior, teve direito a uma família, às melhores casas, a mais de 20 empresas. É uma pessoa que pode sentar em qualquer canto do mundo, pedir uma comida que vai ter dinheiro para pagar, passar numa loja da Ferrari e ver uma Ferrari e comprar, arrumar uma namorada e ir para Paris se quisesse, passear com a família para o mundo inteiro, poxa, ter o relógio que desejasse, realizar os desejos terrenos com muito luxo. Poxa, a pergunta que eu faço aos meus 55 anos de idade: por que tanta ganância? Por que nós brasileiros temos que nos deparar diretamente com a impunidade? Seu Paulo, 33 anos. O senhor talvez não saiba a indignação que o povo brasileiro, neste momento, olhando para o senhor frente a frente, esteja sentindo. O senhor e seu pai e o resto da gangue tiraram do povo brasileiro milhões de reais, mais de 350 milhões de reais diretamente para eles. É muito dinheiro, minha gente. É dinheiro do povo mais sofrido do Brasil. Diga, se houvesse justiça nesse país, se houvesse o fim do ciclo da impunidade, com habeas corpus, sem habeas corpus, com lei ou sem lei, uma pessoa dessa devia estar aqui cabisbaixa, pedindo perdão ao Brasil. Mas está confiada na impunidade. Eu espero e faço esse apelo ao ministro André Mendonça, que esse que hoje chegou aqui como testemunha, saia daqui como investigado e seja preso. São mais de 350 milhões de reais retirados do povo brasileiro por ele e pelo pai. Vai entrar e sair pela porta da frente e isso o povo brasileiro não aguenta. Calou em perguntas que deveria ter respondido, que eram perguntas apenas informativas. Já era o suficiente para ser decretada uma prisão por falso testemunho. Mas, seu Paulo, a audiência vai continuar.
O que eu posso dizer aos senhores é, terminando da forma que comecei, o pulso do presidente Carlos Viana e o apoio de parlamentares independentes fizeram a história da investigação da CPMI mudar para tirar o cobertor da impunidade. Paulo Camizotti veio depor e teima em puxar esse cobertor de novo para cima, com apoio de políticos e do sistema jurídico. O lugar de Paulo Camizotti, mesmo branco, bem vestido e rico, é na cadeia. Obrigado, senhor presidente.